Olá, como combinado, gravo este vídeo então para fazer a retomada de conteúdo relacionado aos temas mais importantes para a prova de psiquiatria, especificamente as questões relacionadas à farmacologia. Bom, então a psicofarmacologia clínica, ela, antes de tudo, é importante enfatizar que é uma ciência relacionada à personalização, ou seja, ao contrário de algumas áreas da medicina, como por exemplo a cardiologia, que existe meio que uma receita de bolo, aqui na psiquiatria isso nem sempre é verdade, já que a escolha desse psicofármaco ela vai muito além do rótulo do diagnóstico, né? Da decisão terapêutica. Então, cada decisão deve considerar o perfil do paciente, como idade, outras doenças, a fase de vida, se é idade reprodutiva, se é mais jovem, se é mais velho, entre outras condições. Então, sempre importante avaliar o perfil, a avaliação completa das características individuais, fazer a seleção desse medicamento sempre baseado em evidências e sempre baseado na segurança farmacológica para o paciente, caso esteja gestante também, né, para o feto. E alguns medicamentos exigem um monitoramento constante, como por exemplo a gente pode citar o lítio, que é um medicamento de baixa janela terapêutica, e é importante então fazer a avaliação plasmática do lítio através do exame de litemia. Bom, então algumas populações são mais relevantes de serem destacadas, como por exemplo as populações as lactantes, né? Então, durante a lactação, os psicofármacos, por serem substâncias muito lipossolúveis, existe a grande probabilidade de esse medicamento acabar indo para o leite e alcançar a criança, e a criança, pelo seu menor tamanho, né, acabar utilizando uma dose alta dessa medicação. Nesse sentido, durante a lactação, a droga de primeira escolha para depressão e ansiedade é a sertralina. Então, é o primeiro ISRS que é utilizado preferencialmente nas mulheres durante o puerpério, devido à sua baixa passagem para o leite materno, principalmente por questão da sua distribuição. Quando a mulher que está no processo de lactação aí, ela iniciar o protocolo terapêutico com a sertralina e também fora da lactação, recomenda-se utilizar doses menores, então iniciar com a dose de 25 miligramas e depois ali de 4 dias mais ou menos, aumentar essa dose para 50 miligramas e avaliar a resposta do paciente. Caso seja necessário, existe a possibilidade de aumentar essa dose até para 200 miligramas, mas é sempre importante observar a tolerabilidade da mãe e também, claro, do bebê. Associado à sertralina, essa mãe, somente no começo aí do processo de lactação, ela pode ter um quadro de insônia. Para o tratamento da insônia, a sertralina não vai reduzir o quadro de insônia. Ele reduz o quadro de depressão e ansiedade. Então, para o sintoma de insônia, pode ser associado ao tratamento o medicamento trazodona, que é aí um antidepressivo mais novo, apesar de ser um antidepressivo multimodal, ele é utilizado também para ansiedade e especificamente ansiedade com insônia. Aí a gente tem a possibilidade de usar doses menores, de 50 miligramas, e aumentar essa dose até 150 miligramas. Ele é utilizado nesse caso como um adjuvante sedativo com menor impacto na função sexual quando comparado aos ISRS. O efeito da trazodona na insônia é por conta do seu efeito antagonista H1. Então, o efeito antagonista H1 acontece no sistema nervoso central. O receptor H1 ele é um receptor excitatório. Quando ele está com efeito inibitório por conta de antagonistas, causa então sonolência. É o mesmo mecanismo que os antihistamínicos H1 vão causar essa sonolência também.
Bom, outro ponto, além da lactação, é durante a gestação. Na gestação, é importante destacar algumas contraindicações absolutas. Então, a gente tem o uso do valproato. Ele é um medicamento anticonvulsivante utilizado como estabilizador do humor. Portanto, na psiquiatria, ele é utilizado no tratamento do TAB, principalmente TAB tipo 1. E o valproato, no caso, ele é contraindicação absoluta na gestação, já que ele causa malformação no tubo neural. Por esse motivo, essa contraindicação é feita principalmente no primeiro trimestre, que é quando estamos formando o sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo. Então, há esse prejuízo no fechamento do tubo neural, além de outras malformações congênitas graves. Por isso, o valproato é contraindicação absoluta durante a gestação. No caso, a gestação ela é mais importante do que a doença psiquiátrica. Então, não vai deixar a doença também de lado. Existem outros recursos, como, por exemplo, a lamotrigina, que pode ser utilizada. Então, a decisão terapêutica durante a gestação, ela deve sempre colocar na balança os riscos fetais versus os benefícios do tratamento materno, sempre priorizando a segurança do feto e da mãe. Então, nesse sentido, existem alguns medicamentos que eles possuem contraindicação relativa, que é, por exemplo, o caso de alguns antidepressivos que podem ser prescritos. Outro grupo de risco que a gente tem, que usa psicofármacos, são os idosos. Os idosos, eles são pacientes, na grande maioria das vezes, pacientes polifarmácia. E especificamente nos idosos, existe uma contraindicação para pacientes que utilizem antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, como exemplo a amitriptilina, eles são fármacos multimodais, eles são fármacos de baixa especificidade. Isso faz com que eles interajam com diversos tipos de receptores, gerando efeitos adversos. Especificamente dessa classe dos tricíclicos, nós temos que eles antagonizam o receptor colinérgico do tipo M1, gerando esse efeito anticolinérgico, que traz como principal efeito adverso a constipação, boca seca e podendo causar também confusão mental. Outro mecanismo de ação dos tricíclicos é um antagonista alfa-1. Esse bloqueio alfa-1 causa principal efeito adverso hipotensão ortostática, que é mais significativa em pacientes que utilizem antihipertensivos. Aliado a isso, os antidepressivos tricíclicos também causam efeito antagonista H1, gerando então uma sonolência. Se a medicação for usada no período diurno, essa medicação diurna, essa sonolência diurna, pode acabar aumentando a chance de quedas. E também os tricíclicos causam efeito cardiotóxico, principalmente gerando arritmias, alterando o intervalo QT. Então, caso o médico realmente ache extremamente necessário prescrever essa medicação para o idoso, mesmo sabendo desses efeitos adversos e das interações que pode ter, caso ele decida fazer, é necessário começar com doses baixas e, se necessário, ajustar de maneira lenta, para que o paciente consiga acostumar com a medicação e não tenha complicações, como, por exemplo, uma queda. Bom, outro quadro que nós discutimos muito durante a aula foi um paciente com dor neuropática, A dor neuropática por si só pode gerar depressão e a depressão também aumenta a sensibilidade dos pacientes com predisposição à dor. Nesse sentido, nós temos o antidepressivo dual, a duloxetina, que é o principal medicamento prescrito a pacientes com dores neuropáticas e também com depressão e ansiedade. A duloxetina recomenda-se que inicie a dose com dose mais baixa, que é a de dose de 30 mg, por uma semana. Depois o paciente duplica a dose para a dose de 60 mg e essa dose pode ser mantida de 60 mg, mas caso seja necessário, pode ser feito o ajuste para 90 e até 120 mg. Por ser um medicamento dual, seu principal efeito adverso é por conta da inibição da recaptação de noradrenalina, podendo causar uma elevação na pressão arterial por seu componente noradrenérgico.
Como todo medicamento, mas principalmente por aqueles que atuam na via serotoninérgica, podem causar efeito gastrointestinal, principalmente náuseas. E em pacientes com histórico de glaucoma, existe um risco maior de aumento da pressão intraocular, por conta que esses medicamentos causam midríase, e a midríase aumenta a pressão intraocular. Então, sempre que a gente tiver um paciente que ele seja hipertenso e depressivo, sempre é importante ali avaliar a pressão arterial, que pode aumentar com o uso dessas medicações. Principalmente as medicações duais, que nós temos como destaque a venlafaxina e a duloxetina mencionada anteriormente. A venlafaxina, em doses mais altas, ela acaba tendo um predomínio de efeito noradrenérgico. Isso pode, então, alterar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, caso seja necessária a prescrição desse medicamento por opção do médico, é necessário começar com doses baixas e aumentando, escalonando essa dose de maneira progressiva. Em pacientes hipertensos que faça a escolha de dual, o mais seguro para a pressão arterial é a duloxetina. Ela, então, pelos estudos clínicos, mostrou o melhor perfil de segurança, principalmente relacionado à pressão arterial. Bom, outro paciente pode vir ao consultório, que é importante sempre pensar no protocolo terapêutico, é o paciente que queixa-se de disfunção sexual, seja essa disfunção relacionada à medicação ou não. Então, a primeira linha de tratamento da depressão é o uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E todos eles trazem como efeito adverso a questão da redução da libido. Entre os ISRS, o que mais causa essa redução na libido, destaca-se o efeito da paroxetina. Além da questão da redução da libido, tem também o efeito de anorgasmia, que também gera uma complicação na vida sexual do paciente. Para o paciente que tenha problema, então, na questão sexual, pode ser prescrito o fármaco que é inibidor da recaptação de dopa e de nora, que é a bupropiona. Esse medicamento tem um perfil favorável para a questão da disfunção sexual e, aliado a isso, ele tem outro efeito, que é um efeito ativador do paciente ter uma melhor disposição quando ele ingere essa medicação. Por esse motivo, a bupropiona deve ser usada no período matutino, já que o paciente precisa de mais energia para enfrentar o dia. Se ele usar no final do dia, ele pode ter um quadro de insônia. A dose inicial recomendada é a dose de 150 mg, podendo chegar até mesmo a dose de 450 mg. Aí, caso o paciente apresente essa disfunção sexual, ou pode ser trocada a medicação e avaliar como o paciente responde, ou pode ser adicionado a bupropiona. Contraindicação que é importante mencionar, a bupropiona para atuar na via noradrenérgica, ela é contraindicada em paciente com predisposição a convulsões e históricos anteriores desse quadro. Paciente com transtorno bipolar, paciente com TAB tipo 1, paciente com mania aguda, existe então a recomendação do uso do valproato. Ele é um medicamento de baixa potência, com isso faz com que ele seja usado em doses muito altas. Então, ele é usado na dose ali de 1,2 a 1,5 gramas por dia. Existem liberações imediatas e liberações prolongadas. Esse medicamento ele gera uma alteração hepática, então é importante fazer o monitoramento de TGO e TGP. Aliado a isso, também ele pode gerar uma plaquetopenia, sendo necessário fazer também um hemograma para avaliar a contagem de plaquetas. A principal contraindicação é a gestação, que a gente já mencionou. Além da gestação, nós temos também pacientes com histórico de hepatite grave e paciente de histórico com pancreatite, já que ele pode causar esses efeitos adversos em pacientes com história prévio, pode aumentar a chance de desenvolver esses quadros. Outro medicamento que pode ser associado no tratamento do TAB é a lamotrigina. Ela pode ser usada tanto isolado, mas também em associação ao valproato. Quando for optado pelo protocolo terapêutico de associação desses dois medicamentos, sendo os dois anticonvulsivantes, é importante mencionar que o valproato inibe o metabolismo da lamotrigina. Com isso, aumenta a concentração plasmática de lamotrigina,
potencializando os riscos de efeitos adversos desse anticonvulsivante. Nesse sentido, a associação de valproato e lamotrigina, quando feita, deve levar em conta a redução de 50% na dose de lamotrigina, já que o metabolismo dela vai estar inibido, né? Consequentemente, o nível plasmático dela vai estar aumentado, portanto, a dose a ser utilizada deve ser menor do que a dose comum. Então, nesse sentido, é sempre importante lembrar dessa interação farmacológica. Outro medicamento que pode ser usado no tratamento do TAB, seja isolado ou associado ao valproato, é o lítio. O lítio é um medicamento interessante quando a gente pensa em transtorno afetivo bipolar. É um medicamento que consegue realmente controlar ali a doença e também é indicado ao paciente com ideação suicida. Contudo, é um medicamento de baixa janela terapêutica e que aumenta a chance de alguns efeitos adversos, como por exemplo, doença renal crônica. Então, o lítio ele é extremamente nefrotóxico. Por isso, pacientes com histórico de doença renal, um paciente com função renal reduzida, contraindica-se o uso desse fármaco. Além desse efeito de ser extremamente tóxico, de sua baixa janela terapêutica, ele é um medicamento que interage com medicamentos clássicos, como os diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, usado no tratamento da hipertensão principalmente, ele aumenta a reabsorção renal de lítio e diminui a reabsorção renal de sódio. Com isso, o lítio aumenta no plasma, aumentando a litemia, aumenta os efeitos tóxicos desse fármaco. Outra classe que interage com lítio é a classe dos AINES. Os AINES por si só, eles são nefrotóxicos, associado com lítio aumenta essa nefrotoxicidade. Então, como o lítio é um fármaco de elevada toxicidade, é importante fazer a avaliação plasmática do lítio. A janela terapêutica dele vai de 0,6, alguma literatura traz até 1,2 miliequivalentes por litro. Mas seguindo o que está no material, a janela terapêutica de manutenção vai de 0,6 a 1 miliequivalente por litro. Portanto, é um medicamento que exige um monitoramento plasmático, assim como o monitoramento da função renal e tireoidiana. A função tireoidiana, caso esteja prejudicada, observaremos aumento de TSH e redução de T4. Bom, nós temos aí alguns antipsicóticos como destaque. Os antipsicóticos atuam principalmente na esquizofrenia, mas também podem ser usados no tratamento do TAB, assim como de depressão refratária. Eu coloquei aqui 4 como destaque, por algumas características, como por exemplo o haloperidol. Ele é um antipsicótico típico de primeira geração. Por ser um antipsicótico típico, ele tem o seu mecanismo de ação clássico, que é um antagonista D2. Por ele ser feito antagonista D2, o principal risco de efeitos adversos são os efeitos extrapiramidais, assim como a acatisia. E o haloperidol, entre os típicos, ele também causa um efeito adverso, que é a síndrome neuroléptica maligna, apesar de ser mais raro do que a CEP. É um medicamento usado em doses baixas, de 2 a 5 mg, pode ser usado por via oral, via intramuscular, até mesmo por via de liberação retardada intramuscular. Outro antipsicótico, agora já de segunda geração, um antipsicótico atípico, é a risperidona. É um antipsicótico de altíssima potência, portanto, usado em doses baixas. A risperidona é um antipsicótico mais potente, usado nas doses de 2 a 6 mg por dia para psicose. Como efeito adverso, por antagonizar D2, pode causar efeito de hiperprolactinemia dose dependente, causando então galactorreia e amenorreia. Pode causar CEP, assim como outros antipsicóticos, porém, quando comparado com o haloperidol, a chance é menor. Outro antipsicótico atípico é o aripiprazol. O aripiprazol possui a característica de ser um agonista parcial D2. Esse efeito agonista parcial D2 faz com que exista um menor risco de efeitos extrapiramidais, assim como também menor chance de hiperprolactinemia, já que o receptor D2 não estará antagonizado por completo, ele terá um efeito parcial pelo seu efeito agonista, né? Bom, é um medicamento que possui um baixo potencial metabólico,
Então, entre os antipsicóticos, é o recomendado em casos de paciente com alteração metabólica, por exemplo, pacientes com obesidade. É um medicamento também de potência elevada, usado em doses baixas de 15 a 30 miligramas ou até mesmo menos que isso. E por conta do seu efeito agonista parcial D2, ele recomenda em pacientes com obesidade, pré-diabetes ou dislipidemia, porque interfere pouco no metabolismo. E o último antipsicótico, a clozapina, possui como característica ser um antipsicótico atípico, recomendado apenas para paciente com esquizofrenia refratária, que foi tentado pelo menos 2 antipsicóticos anteriormente. Isso é uma condição que está nos algoritmos clínicos, né? Porque é um medicamento que possui como efeito adverso, possivelmente, a capacidade de causar a granulocitose fatal. Para tanto, é necessário em paciente usando clozapina fazer avaliação do hemograma com frequência e em pacientes com neutrófilos menores que 1.500 por milímetro cúbico é contraindicado o uso desse medicamento, que aumenta a chance de reduzir ainda mais os granulócitos. Além disso, é um medicamento com potencial hepatotóxico, também sendo necessário avaliar as enzimas hepáticas TGO e TGP. E nós temos então, sempre que pensarmos em antipsicóticos, seja para qualquer condição psiquiátrica, psicose, esquizofrenia, depressão refratária, TAB, etc., é necessário avaliar o perfil do paciente. Pacientes de risco mais elevado, nós temos pacientes com obesidade, pré-diabetes, alteração do triglicérides, histórico familiar de diabetes. Nesses pacientes, a gente sempre avalia a possibilidade, né, da prescrição do aripiprazol, por ser um agonista parcial, causa menor alteração metabólica. E por último, nós temos então aqui alguns medicamentos discutidos nesse material e nesse vídeo, que é importante sempre lembrarmos as doses. Então nós temos a sertralina, que pode ser usado, começar com dose de 25, mas normalmente é usado de 50 a 200 mg por dia. Traz como principal efeito adverso efeitos gastrointestinais como náusea e é um medicamento indicado durante a lactação. A duloxetina começa com 30 mg, a dose normal costuma ficar em torno de 60 mg, podendo chegar no máximo a 120. Por ser um inibidor dual, é importante monitorar a pressão arterial e em pacientes com glaucoma é importante ter cautela. E assim nós temos todos os outros discutidos nesse vídeo. Ou seja, resumindo todo o conteúdo, a prescrição de psicofármacos é uma prescrição muito individualizada, avaliando o perfil do paciente, a idade, a fase de vida, assim como alterações de comorbidades. Alguns medicamentos é necessário fazer um monitoramento plasmático, como lítio, e ou monitoramento também de exames bioquímicos laboratoriais, como hemograma e função hepática. A principal interação destacada nesta aula é a interação do lítio com diuréticos, com AINES, e no caso eu não mencionei, mas também com IECA. Sempre importante avaliar o risco-benefício dos medicamentos, principalmente durante a gestação e durante a lactação. E a precisão na prescrição vai de acordo com a experiência clínica do médico psiquiátrica. Então, a psiquiatria realmente é uma ciência muito complexa. Espero que esse vídeo ajude vocês a estudarem para a prova. Fiquem com Deus, bons estudos, até breve. Tchau, tchau.